Glória a Deus. Aleluia, igreja. Aleluia. Pega a sua Bíblia aí. Vamos, o nosso culto discipulado de hoje. A palavra é sobre o Natal, né, irmão? Não poderíamos trazer uma outra palavra a não ser sobre o Natal, porque nós estamos aí próximo do Natal, né? Uma data bastante polêmica, né? E aonde muitos cristãos ainda têm dúvida se pode, se não pode comemorar o Natal, se deve, se não deve, se essa data ela tem base bíblica, se não tem, como que a gente deve proceder diante desse período, né, que nós conhecemos como Natal. Então nós vamos abordar algumas questões aqui para a gente chegar a um entendimento acerca disso. Então quero que você pegue a sua Bíblia aí, irmão. Vamos usar como texto base para esse estudo, né? Vamos usar o texto base de 1 Samuel, vamos lá atrás, usar um texto base, só para a gente dar o pontapé inicial dessa palavra de hoje. 1 Samuel, capítulo de número 16, aleluia. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 16. O versículo é o 7. Vou ler só o versículo 7. Todos conhecem o contexto aqui. O contexto fala da consagração de Davi, né? Da unção que Deus mandou o profeta Samuel derramar sobre Davi, que até então ainda era um menino, um pastor de ovelhas. Então vou ler só o versículo 7. Diz assim: porém o Senhor disse ao profeta Samuel: Samuel, não atente para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho eu rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, ou seja, o externo, porém o Senhor sonda o coração. Vou repetir: o Senhor sonda o coração. Feche teus olhos comigo, vamos orar por essa palavra. Pai, muito obrigado pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, obrigado pela tua palavra e pela oportunidade de poder estar nos expressando segundo as revelações e os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Pai, fala conosco poderosamente nessa noite e com todos aqueles que estarão assistindo essa mensagem, Pai, e que o Senhor possa trazer esclarecimento ao coração de cada um, de maneira que nós sejamos verdadeiramente livres, aleluia, para fazer a tua vontade e o teu querer, no nome santo de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, esta é a minha oração que eu te faço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, como nós falamos aqui, nós vamos falar sobre o Natal. E existe uma grande polêmica, né, até hoje, se o cristão ele deve comemorar o Natal ou não, se Natal é de Deus ou não, se essa palavra tem na Bíblia ou não. Então nós vamos começar da onde veio essa palavra. A palavra Natal, ela veio do latim, que significa natalis, ou natalis, né? É uma palavra que se origina da língua latim, e fala de nascimento, ou natalidade, ou natalício, é a mesma coisa, né? A palavra Natal, ela vem da origem da palavra nascimento, é quando alguém nasce. Então Natal nada mais é do que a comemoração pelo nascimento de alguém, né? Então, quando nós olhamos a tradução dessa palavra, nós, de imediato, nós já começamos a entender que, então, se a palavra Natal, ela
vem do significado, ela origina-se da palavra nascimento, então não tem nenhum problema eu comemorar o Natal, porque eu vou exaltar, eu vou engrandecer o nascimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio sobre a terra para me salvar, para me libertar, para me transformar, para me redimir dos meus pecados, me lavar com o seu sangue, né? Me transportar do império das trevas que eu vivia e me trazer para o reino do seu amor. Então, ao primeiro momento, nós entendemos isso, porém, nós vamos ver da onde veio essa palavra, da onde surgiu essa comemoração, essa data que todos os anos as pessoas pelo mundo afora, elas comemoram. Essa comemoração, irmãos, essa festa natalina, ela foi criada, né, pelo Papa Júlio I, lá no terceiro século. Então aí você tem que conhecer um pouco de história, né? É muito importante a gente estudar o contexto histórico também, além da Bíblia, porque o contexto histórico, ele nos faz uma alusão acerca da Bíblia, ele nos traz um complemento da veracidade da Bíblia. Então, a história, ela vai nos informar, isso você pode pesquisar aí, existem livros, existem estudos aí, que você pode pesquisar para você entender o que eu estou falando, que por volta do século III, mais precisamente no ano 350 depois de Cristo, o Papa Júlio I, ele resolveu criar essa comemoração de Natal, e ele estipulou que essa comemoração devesse ser comemorada, né, que essa festa devesse acontecer todo dia 25 de dezembro de cada ano. Então foi um decreto do Papa Júlio I, lá no terceiro século, no ano 350. Então, agora, quando eu apresento para vocês esse contexto histórico, então, de segundo momento, você já tem um outro entendimento. Fala, pô, peraí, então se foi o Papa Júlio I, o líder da Igreja Católica, que não tem nada a ver comigo, que fundou essa data, por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que comemorar? Se eu não estou subjugado à lei de Papa nenhum, se eu não estou subjugado à lei do catolicismo, eu estou subjugado como cristão à lei de Jesus Cristo, aos princípios bíblicos que está aqui nas Escrituras Sagradas. Então, de segundo momento, eu já passo a ter um outro entendimento. Falo, peraí, se foi o Papa que criou essa festa, que determinou esse dia para se comemorar o Natal, então eu não devo obedecer, eu não devo comemorar, porque eu não sou subjugado a Papa, eu não devo satisfação para Papa nenhum, ele não é meu líder, não tem nada a ver comigo. Então, de segundo momento, eu já entendo que eu não devo comemorar o Natal, mas vamos lá, vamos caminhar, ainda tem muitas milhas aí para vocês chegar a um entendimento junto comigo aqui. Então, foi ele que criou essa comemoração, essa data. E essa data de 25 de dezembro, irmãos, ela era uma data que já se comemorava naquela época o nascimento do Deus Sol, né? Eles adoravam o astro, o Sol, e eles tinham o Sol como Deus. Ele chamava o Sol de Deus, né? E eles também comemoravam nesse mesmo dia, 25 de dezembro, o Deus Saturno, né? Que é um dos planetas que nós conhecemos que existe na atmosfera. Eles também tinham esse planeta Saturno como um Deus também. Então, nesse mesmo dia, 25 de dezembro, eles comemoravam a data do nascimento do Deus Saturno e do nascimento do Deus Sol. Essa festa do Deus Sol, ela era conhecida naquela época como Natalis Invicti Solis, que significa o nascimento do Sol invencível, né?
era como eles chamavam essa festa ao Deus Sol. Natalis Invicti Solis, né? O nascimento do Sol invencível. Esse é o significado. Então, e também eles comemoravam, como eu disse aqui, a festa do Deus Saturno, que era conhecido como Saturnália. E essas duas festas, irmãos, tanto a festa de comemoração do Deus Sol e do Deus Saturno, elas eram arregadas de muitas comidas, era uma comida arada doida, era um banquete doido que eles proviam, e seguido de muitas abominações, idolatrias e orgias. Rolava-se de tudo na comemoração dessa festa. E havia, nesse período, né, um grupo chamado de puritanos. Esse grupo chamado de puritanos, naquela época, eles estavam criticando essas comemorações, porque elas eram arregadas a muitas orgias e abominações. E esse grupo chamado puritano, eles começaram a criticar o Papa, né, e toda aquela comitiva sacerdotal da época, por causa dessas festas que eles alegavam que estava, né, contrariando a Deus. Então o Papa Júlio I, para poder calar a boca, para poder amenizar, né, essa crítica que ele estava recebendo, junto com toda a comitiva sacerdotal, o que ele fez? Ele criou essa data também para se comemorar o Natal, alegando que era para se comemorar o nascimento do menino Jesus. Então, foi uma forma que ele criou de mascarar as festas que eram comemoradas, que era a festa do Deus Sol e a festa do Deus Saturno, que eram festas totalmente, não só arregada em orgias, né, de todas as espécies, mas de uma idolatria tremenda e de uma glutonaria tremenda, porque era muita comida, eles se fartavam de tanta comida e de tanta bebida. Então, foi uma forma que o Papa Júlio I, ele achou para poder mascarar a verdadeira festa que era comemorada, né, alegando que essa data agora seria para comemorar o nascimento do menino Jesus. Mas tudo era uma farsa, porque ele queria calar a boca desse grupo da época, chamado os puritanos, que estavam criticando, bombardeando eles por causa dessa comemoração do dia 25 de dezembro. Então, esse era o contexto histórico dessa questão da comemoração do Natal, né? Então, quando nós olhamos a grosso modo esse contexto histórico, nós entendemos que não deveríamos comemorar essa festa, né? Até porque as Escrituras Sagradas, quando nós lemos lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, você pode conferir lá. Paulo vai instruir a igreja de Coríntios que os cristãos não deveriam ter parte com os infiéis, né? Não deveriam praticar as mesmas coisas que eles praticavam ou fazer aliança com as práticas deles. Então ele vai dizer: que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Cristo com Belial? Que comunhão tem o fiel com o infiel? Que consenso tem a justiça com a injustiça, né? Então ele vai dizer: olha, apartai-vos do meio deles e não vos prendais em julgo desigual com os infiéis. Então, se a gente analisar à luz das Escrituras, então a gente entende que nenhuma comemoração, nenhuma prática, seja ela qual for, que os infiéis fazem para exaltar a outros deuses ou idolatrar outros deuses, né, que não seja o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, nós não devemos ter parte.
nós não devemos participar. Só que, quando nós olhamos com os olhos espirituais, irmãos, isso é muito importante você entender isso. Jesus falou: olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. Então Jesus nos ensinou esse princípio. Então, quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós entendemos que a festa que nós conhecemos aí, que foi denominada e criada pelo Papa Júlio I, chamada Natal, quando nós olhamos para essa comemoração com olhos espirituais, nós entendemos que nós temos que tirar proveito disso. Aleluia. Por quê? Porque Deus, irmãos, entende isso aqui. Deus, Ele quando quer cumprir os seus propósitos, aleluia, quando Ele quer que nós engrandecemos ainda mais o seu nome, o seu poderoso nome, o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, quando Deus Ele quer tirar proveito disso, Ele quer que nós engrandecemos o seu Filho Jesus, ainda mais, Ele cria situações para isso. Então, quando eu olho a criação do Papa Júlio I, de criar essa comemoração do Natal, todo dia 25 de dezembro, quando eu olho com os olhos espirituais, eu consigo enxergar que em vez de ele ter sido usado pelo diabo, ele foi usado por Deus. Por quê? Porque através de uma data que um líder pagão criou, Deus nos faz reunirmos nessa data todos os anos para exaltar a quem? Ao seu Filho Jesus. Oh glória! Aleluia! O autor e consumador da nossa fé, o salvador das nossas vidas, o nosso libertador, aleluia, o nosso amigo fiel. Então, eu consigo enxergar que em vez dele ter sido usado pelo diabo, aleluia, ele foi usado por Deus, irmãos. E ainda que ele tenha sido usado pelo diabo, sabe o que Deus fez? Deus transformou, Deus usou, com a sua sabedoria, com o seu poder, Deus usou esse homem para que essa pseudo-maldição que ele criou, essa data pagã, fosse transformada em bênção. Por quê? Porque Deus faz isso, irmão. Deus transforma a maldição em bênção. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz em capítulo 50 de Gênesis, que quando José ele se reencontra com seus irmãos que venderam ele, quando ele já era governador de todo o Egito, o homem mais poderoso da terra, um homem que recebeu o nome de Zafinat Panaía. Sabe o que significa isso? Salvador do mundo. Por quê? Porque foi através de José que a humanidade foi preservada naquela época, porque houve uma grande fome na terra e Deus deu sabedoria a José para ensinar o povo a estocar comida para suportar os 7 anos de fome que Deus mandou na terra, e conseguiu preservar a existência do ser humano. Se Deus não dá aquela sabedoria para José, todos tinham morrido. Por isso ele foi chamado de Salvador do mundo, Zafinat Panaía. Então, quando José se reencontra com seus irmãos, ele olha para os seus irmãos e fala assim: vocês intentaram mal contra a minha vida, vocês tentaram me matar, mas Deus transformou a maldição em bênção. Oh glória, aleluia, aleluia. Então, meu amado, entende isso aqui? Então, ainda que a intenção do Papa Júlio I era mascarar aquela festa do Deus Saturno, do Deus Sol, que era regada a orgia, a prostituição, a idolatria, a glutonaria, a tudo que não presta, quando ele criou essa data para mascarar essa festa, criando o dia do Natal, mal sabia ele que ele estava nos dando mais uma oportunidade para nesse dia nos reunir com a nossa família e exaltar e bendizer aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você começa a entender por que eu usei o texto de 1 Samuel para falar sobre isso. Por quê?
Porque Deus, ele sonda o quê? O nosso coração. Quando nós cristãos, irmão, nós nos reunimos nesse período, nessa data de 25 de dezembro, para nos comemorar, para nos alegrar, o que está dentro do nosso coração é exaltar e engrandecer o nome de Jesus. A igreja, o cristão, não se reúne no dia 25 de dezembro para exaltar Deus Sol, nem Deus Saturno, nem outro Deus qualquer. A igreja se reúne no dia 25 de dezembro para mais um dia, né? Além de todos os 364 dias do ano, exaltar ainda mais a Jesus, né? De uma forma em família, entre amigos ali, numa reunião. E é importante que isso precisa ser expressado. É muito importante isso aqui, irmãos, que nesse dia, quando você estiver ali reunido com a sua família, é muito importante que alguém tome a palavra e diga isso para envergonhar o diabo, irmão. Por quê? Porque eles precisam, o mundo espiritual, porque a Bíblia diz que todos os dias Satanás, ele nos acusa de dia e de noite. Está lá em Apocalipse 12. Vai lá no Apocalipse 12, está escrito que todos os dias o diabo nos acusa diante de Deus, de dia e de noite, né? E a Bíblia diz em Hebreus 12:1 que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, por isso que é importante que nesse dia, quando você estiver reunido ali com a tua família, alguém tome a palavra e diga que vocês estão ali reunidos para comemorar e exaltar não só o nascimento de Jesus, irmão, porque Jesus já nasceu há muito tempo atrás, mas o nascimento, o crescimento, a morte e a ressurreição do Salvador, aleluia, do Eterno, aleluia, Jesus, o nosso Senhor. Então é muito importante que alguém tome a palavra e expresse isso. Para quê? Para envergonhar o acusador da nossa alma. Por quê? Porque se ele se apresentar nas regiões celestiais, como fez contra Jó, para nos acusar lá Todo-Poderoso, olha lá os teus filhos, teus cristãos lá, estão comemorando o Natal, mas na verdade eles estão comemorando o Deus Sol, o Deus Saturno. Olha lá, sabe o que Deus vai dizer para eles? Não, você está repreendido, Satanás. Sabe por quê? Porque meus servos, eu sondo o coração deles, e o que está dentro do coração deles é exaltar o meu filho Jesus, o Salvador da vida deles. Então que você está repreendido. Então ele vai ser envergonhado, porque ele vai ser repreendido pelo Senhor, igual o Senhor fez quando ele acusou o sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias capítulo 3, ele se apresentou do lado direito de Zacarias para acusar Zacarias, porque Zacarias estava voltando do cativeiro, ou melhor, Josué, o sumo sacerdote Josué, estava voltando do cativeiro com as vestes sujas. Por quê? Porque no período de 70 anos que eles ficaram cativos na Babilônia, eles se contaminaram, eles se sujaram, eles pecaram. E quando Deus libertou eles, que eles voltam para Jerusalém de novo, eles voltam sujos, com as vestes sujas. E ele se apresentou para acusar Josué, porque ele estava com as vestes sujas. Mas o Senhor mandou um anjo e repreendeu ele. E o Senhor trocou as vestes dele, aleluia. O Senhor trocou as vestes dele, deu veste nova para Josué, aleluia. Devolveu a autoridade dele. Sabe por quê? Porque Josué, ele pode até ter se contaminado lá na Babilônia, porque ele era escravo. Ele era obrigado a fazer aquilo que os seus senhores mandavam. Ele não tinha direito de escolha, por isso ele se sujou. Mas dentro do coração dele, ele não desejava fazer aquilo. Dentro do coração dele, aleluia, ele estava exaltando ao Deus dele, ao Senhor dele, e pedindo misericórdia. E por isso que quando Satanás se apresenta para acusar ele, o Senhor manda um anjo e repreende ele. Então, meu amado, é importante que isso seja expressado. Sabe por quê? Olha só, abre a tua Bíblia aí. Vamos passear um pouquinho na Bíblia aqui. Vamos passear um pouquinho na Bíblia aqui. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. O versículo é o 36 e o 37. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é um princípio, né? Aleluia. Olha só.
Mateus capítulo 12, 36 e 37. Diz assim, ó: mas eu vos digo, quem é que está dizendo aí? Mas eu vos digo, quem é que está falando? Jesus Cristo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Olha só, a importância daquilo que você deixa sair da tua boca. Isso aqui é um princípio importante que Jesus deixou para nós, hein, de ensinamento. É por isso que nós temos que vigiar com o que a gente fala, porque quando, saiu da boca, meu amado, já era, não tem como você trazer de volta mais não. Saiu da boca, vai para o mundo espiritual. E se tu falou besteira, tu vai ser condenado por essa besteira que você falou. Mas se tu falou coisas boas, você vai ser justificado por Deus por essas coisas boas. Por isso que você tem que vigiar com o que tu fala. Vigia com as tuas palavras. Vigia quando tu fala com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido, com teu amigo. Vigia. Da palavra, da boca do cristão tem que sair coisas boas, meu irmão. Coisas boas. Isso aqui é um princípio. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, na sua epístola, ele vai confirmar isso. Ele vai dizer, olha, da mesma fonte não pode sair duas espécies de água. Ou a água ela é doce, ou a água ela é salgada. Não tem como. Se você abrir a torneira lá da tua pia, lá da tua casa, vai sair só uma espécie de água doce. Não tem como sair da mesma fonte duas águas. Então, da boca do cristão, isso aqui é uma metáfora que Tiago está trazendo para nós, inspirado por Jesus, é claro, né? Ele está nos ensinando o seguinte, olha, da boca do cristão, da tua boca, você que serve a Jesus, tem que sair coisas boas, palavra de bênção, palavra de paz, palavra de prosperidade, de cura, né? Não é ficar deixando sair palavra de derrota, palavra de murmuração, palavra de condenação contra ninguém. Não. Nós temos que vigiar com isso. Então é por isso que esse princípio aqui é importante a gente praticar, principalmente numa data de comemoração como essa. É importante você declarar ali diante da tua família, dos teus amigos ali, quando você estiver reunido, né? E dizer, olha, nós estamos aqui hoje para comemorar, para exaltar, para engrandecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só pelo seu nascimento, porque ele já nasceu já há muitos anos atrás, já morreu, já ressuscitou, aleluia, e hoje vive e reina para todos sempre, mas também pela sua morte, pela sua ressurreição por cada um de nós. Então a Ele a honra, a glória, a majestade, o louvor e a adoração, aleluia, a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então é importante se declarar isso. Alguém tem que tomar a palavra ali no momento da comemoração e liberar essa palavra para envergonhar o acusador da nossa alma, para que eles saibam, meu amado, que nós não estamos comemorando uma festa pagã, né? E nem estamos debaixo de ordem de papa nenhum, porque nós estamos debaixo da ordem do nosso Deus, o único Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso líder supremo, aleluia, né? Então é isso, é muito importante. Vamos lá, vamos continuar seguindo aqui. Eu já estou terminando, essa palavra é uma palavra breve, eu fiz algumas anotações aqui. Vamos lá. Houve-se comemoração quando Jesus nasceu? A Bíblia, ela nos dá respaldo sobre isso? Sim, houve comemoração. Vamos lá, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 12. Vou ler um texto inteiro aqui. Mateus capítulo 2, do 1 ao 12. Olha só. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: aonde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele também perturbou-se. E congregados todos os
principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: olha, a profecia diz que é em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, ó Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, em particular, e inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: olha, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando vocês acharem ele, me comunica, para que eu também vá e adorem a ele. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto do oriente ia adiante deles, o guiando, até que chegaram e se deteve sobre o lugar onde estava o menino Jesus. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino junto com a sua mãe Maria, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes para o comunicar, mas que eles voltassem para a sua terra por outro caminho. Olha só que maravilha. Então olha só, os reis magos, eles foram atrás do menino Jesus, porque eles sabiam que havia uma profecia que por aquele período nasceria o rei dos judeus, o Salvador, o Messias. E eles queriam conhecer esse menino, eles queriam levar presente para esse menino e adorar esse menino. Então, ou seja, eles queriam prestar uma festa pelo nascimento de Jesus, e assim eles fizeram, Só que Herodes, perturbado, com medo do seu reino ser ameaçado, ele fez um pedido para os magos: quando vocês souber onde que o menino está, me avisa que eu vou lá adorar também. Mentira, ele queria mandar matar Jesus. Por isso que ele queria saber onde que Jesus estava, onde que Jesus tinha nascido. Só que o Espírito Santo de Deus não deixou com que eles voltassem para avisar para Herodes. Eles adoraram a Jesus, comemoraram, deram presente e voltaram para a sua terra, para a terra deles, por um outro caminho, e não comunicaram nada para Herodes, porque senão Herodes ia mandar lá matar o menino Jesus. E como Deus ainda tinha um propósito, de que ele crescesse, para que depois de adulto pudesse cumprir o sacrifício no Calvário por nós, Deus não deixou que os magos voltassem lá para avisar para Herodes. Então houve festa, houve uma comemoração pelo nascimento de Jesus por parte desses reis magos? Houve. Agora vamos ver aqui outro texto bíblico. Vamos ver aqui, Lucas 2, olha só, Lucas 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Diz assim, e havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram um grande temor. E o anjo disse para eles: não temas, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, mais precisamente em Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com
o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, de boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso, o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam, mas Maria guardava todas as coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e como se havia sido dito. Então, olha só, uma outra classe aqui comemorou o nascimento de Jesus. Uma outra classe aqui exaltou, louvou, engrandeceu ao Senhor pelo seu nascimento, que foi uma classe de anjos, uma comitiva de anjos que veio, desceu e se apresentou para os pastores que estavam ali cuidando das suas ovelhas, comunicaram a eles que Jesus havia nascido. Eles foram lá conferir e ver o menino com seus próprios olhos, e eles também comemoraram. Então os anjos comemoraram, os pastores comemoraram, os reis magos comemoraram. Então houve uma classe de pessoas, de diversas coisas, e até anjos, seres espirituais, que comemoraram o nascimento de Jesus. Então a Bíblia nos dá base, para que haja uma comemoração pelo nascimento de Jesus. Agora, até o profeta Isaías, irmãos, muito antes, há quase 3.000 anos antes, ou menos um pouquinho, do nascimento de Jesus, ele, quando profetiza o nascimento de Jesus, ele profetiza com alegria, Vamos ver como é que Isaías anuncia que Jesus ele viria, que nasceria sobre a terra. Vamos ver Isaías 9, versículos 6 e 7, lá no Antigo Testamento. Isaías 9, Isaías capítulo 9, no versículo 6 e 7 somente. Vou ler 2 versículos. Aleluia. Isaías 9. Olha o que Isaías vai falar quando ele profetiza que viria o Messias. Versículo 6, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh glória! Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isto. Oh glória! Olha aí, Isaías, irmão, o profeta messiânico, aleluia, o maior de todos os profetas, no sentido de ter escrito maiores números de escritos na Bíblia, são 66 capítulos, o livro de Isaías. Ele, quando profetiza que o Messias viria, que o menino Jesus nasceria, ele profetiza com exaltação, com alegria. Ele vai dizer: olha, seu nome se chamará Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, meu amado, até o profeta Isaías, antes do nascimento do Messias, comemorou, que o Messias viria, que o Messias nasceria. Aleluia. Então, irmãos, comemorar o nascimento de Jesus tem base bíblica, exaltar, agradecer a Jesus tem inúmeras bases bíblicas, e nós não podemos deixar de exaltar. Só que essa exaltação, ela é mais específica no dia 25 de dezembro, porque é o dia que nós nos reunimos com a família, nos preparamos, preparamos ali uma ceia de Natal, nos organizamos. Então é um dia especial, específico, mas comemorar o nascimento de Jesus tem que ser todos os dias,
Nos 365 dias do ano, você tem que exaltar e agradecer, porque Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Oh, glória! Ele tem que ser exaltado todos os dias. Então eu não vejo, irmãos, nenhum problema em você exaltar ainda mais a Jesus nesse dia 25 de dezembro, que nós conhecemos tradicionalmente como Natal. Então, se havia alguma maldição nisso, Deus transformou em bênção. O apóstolo Paulo, na sua epístola de Coríntios, a primeira epístola de Coríntios, no capítulo 1, Paulo vai dizer que Deus, ele confunde a sabedoria dos sábios e aniquila a inteligência do inteligente. Oh, glória! A sabedoria de Deus é mais sábia do que a do mundo. Então, meu amado, entenda, se havia alguma estratégia do Papa Júlio I para nos fazer subliminarmente adorar a Deus estranho, como o Deus Sol, como o Deus Júpiter, que tinham as suas festas nessa data do 25 de dezembro, o Senhor confundiu a sabedoria deles, o Senhor aniquilou a inteligência deles e nos deu mais um dia para exaltarmos ainda mais, engrandecermos ainda mais, em família, em comunhão com os irmãos, com os amigos, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que importa para Deus é o que vai estar dentro do teu coração, que Ele vai sondar o teu coração. Então, você está reunido ali para quê? Só para comer, só para beber? Não, porque a Bíblia diz que o reino do céu não é bebida e nem comida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo de Deus. Então você não está ali só para comer, você não é nenhum glutão, você está ali, aleluia, para se alegrar com os teus amigos, com os teus familiares e exaltar ainda mais, engrandecer ainda mais, aleluia, e expressar a tua gratidão a Jesus, porque Ele veio, nasceu por nós, cresceu por nós, aleluia, nos deixou todos os seus princípios, morreu para nos salvar e ressuscitou, aleluia, para a vergonha do diabo, para a vergonha da morte, porque Ele venceu a morte e hoje Ele está reinando eternamente à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Aleluia! Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Jesus? Então é isso, irmão. Então, o que nós precisamos fazer nesse dia é projetar o nosso coração, a nossa mente. Quando fala coração é mente, né? Para que a gente possa engrandecer ainda mais, exaltar ainda mais o Senhor Jesus. A nossa mente tem que estar firmada nele, tem que estar voltada para Ele, né? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso líder, o nosso bom pastor, e nós estamos subjugados a Ele, aos princípios dEle, à vontade dEle, oh glória, né? Então é isso que tem que estar dentro de nós, quando nós nos reunimos nessa data, junto ali com a nossa família, com os nossos irmãos. E é bom enfatizar aqui, que isso, para a gente fazer isso, nós não precisamos de subterfúgio nenhum, nós não precisamos de imagem nenhuma. Jesus deixou bem claro que o Pai, em João capítulo 4, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele tem que ser adorado de forma espiritual. Eu não preciso de uma guirlanda na minha porta para exaltar Jesus. Eu não preciso de uma árvore de Natal cheia de pisca-pisca para exaltar Jesus. Eu não preciso de uma imagem de Papai Noel para exaltar Jesus, né? Que é uma forma deles tentar tirar o foco dessa comemoração, né? Quando eles criaram essa imagem aí de Papai Noel, né? Que segundo a tradição, a lenda, né? Ele vem todas as noites de Natal, né? E desce por uma chaminé da casa das pessoas para trazer presentes para as crianças, né? Tudo isso aí é um folclore, é uma lenda para tirar o foco do verdadeiro ser que deve ser adorado nesse dia, né? E todos os outros dias, que é Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, meu amado. E se tem alguém
que nos presenteia é Ele, porque Ele, um dos seus nomes é Jeová Jireh, o Senhor que provê. Então, se eu tenho uma roupa para vestir, é porque Ele que me dá. Se eu pago as minhas contas no final do mês, é Jesus que me dá. Aleluia, né? Se eu consigo sustentar a minha família, é porque Ele é que me dá condições para isso, porque tudo vem dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Então, meu amado, exalte a Jesus, comemore ao Senhor Jesus, engrandeça o seu nome nesse dia 25 de dezembro, mas, fuja da idolatria, porque os idólatras, como diz as Escrituras, não herdarão o reino de Deus. Você não precisa de subterfúgio nenhum, você não precisa de mediador nenhum, você não precisa de imagem nenhuma para exaltar e adorar Jesus nesse dia 25. Adore Ele simplesmente de forma espiritual, e não pelo que Ele pode te dar, mas sim pelo que Ele é. Eu espero que essa minha palavra tenha sido esclarecedora para você, para que você possa se sentir livre, sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhum sentimento de que você está cometendo idolatria, ou que você está adorando a outros deuses, para poder festejar e comemorar e exaltar Jesus com a tua família, com os teus amigos, no dia 25 de dezembro. Amém ou não amém? Então, que Deus te abençoe e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na tua vida, e um Feliz Natal para você e para toda a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.